Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós estamos na 17ª semana do tempo comum. O tempo comum, como vocês já sabem, porque todo domingo vocês estão aqui. Se alguém amanhã perguntar o que é que celebra lá, qual é o tempo que vocês estão dentro da igreja de vocês, já está na ponta da língua de vocês. O tempo comum, que significa celebrar a vida pública, os ensinamentos, os feitos, as realizações de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. A cor litúrgica, que é simbolizada na veste sacerdotal, da veste do padre, para este tempo é a cor verde. E por que o verde? Porque o verde vem simbolizar e dizer para todos nós que a nossa esperança não é e jamais será, e graças a Deus, os homens e mulheres desta terra, embora muitos de vocês se agarram ao humano como esperança. Ai, se minha mãe morrer, ai, se meu pai morrer, ai, se meus filhos morrerem. Morreu, morreu, ninguém veio aqui para semente. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. Este não morre jamais. Este nunca irá te decepcionar. Este nunca irá te abandonar. Mesmo se você virar ateu. Ateu. Este é o tempo que nós estamos celebrando. A vida de Jesus como nossa esperança. Pena que muitos não o têm, né, como a esperança. Tem o dinheiro, tem o poder, a vaidade e outras coisas mais. Mas tudo isso pode ser mudado. E como pode ser mudado? A gente já viu aqui, quem está acompanhando, rezando junto, a primeira leitura do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós também já sabemos disso. Aqui nos conta a relação de um Deus, aquele que nós acreditamos, o Todo-Poderoso, que resolveu se revoltar contra duas cidades, Sodoma e Gomorra. Vamos ver se a gente não se encaixa dentro dessas duas cidades. O que é que estava acontecendo para Deus se revoltar contra Sodoma e Gomorra? Simples. O povo de Sodoma e Gomorra não queriam mais seguir os ensinamentos da lei de Deus. E qual era o ensinamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, cada um se arrepender de seus pecados, defeitos, vícios, teimosias, não é? Achismos, e entrar para a verdade que é o ensinamento de Deus. O povo de Nínive, melhor, de Sodoma e Gomorra, não queriam isso. Queriam farra, festa, bebedeiras, orgias. Queriam uma política fascista. Queriam criminosos, criminosas, livres, libertos. Ou seja, uma torre de Babel, uma salada, uma bagunça. Como muitos de nós também gostamos, só não admitimos. Aí então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus enviou aquele que é chamado Pai da Fé. Quem vem acompanhando esse tempo comum, viu que Abraão, na semana passada, a primeira leitura, apareceu. Agora também nesta primeira leitura, aparece novamente. E Abraão é tido como pai da fé. Por quê? Porque Abraão teve a sua fé provada, testada. Deus sentiu a qualidade, a intensidade da fé de Abraão. Como também Deus todos os dias prova e quer sentir a intensidade, o sabor, o grau da nossa fé. Aí então, Deus decidiu destruir com fogo e enxofre toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Acabar com tudo. Abraão, sabendo que Deus já havia tomado esta decisão, disse: nossa, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa para este povo aqui de Sodoma e Gomorra, porque, claro, não são todos. Eu encontrei pessoas aqui que são justas. O justo aqui é aquele que segue a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí Abraão vai
conversar com Deus, juntamente com estes justos. Chegando lá, no diálogo, Abraão chega e diz: olha, Senhor, está aqui este povo porque quer pedir a ti para não destruir Sodoma e Gomorra. Que o Senhor não pese a sua mão contra estas cidades. Mas aí estas pessoas saíram com medo, porque souberam da decisão de Deus. Abraão permaneceu, por quê? Porque Abraão, naquele momento, foi o único que entrou em oração. Oração. Você talvez reza todos os dias. Talvez no ano, 365 dias, você tenha orado um dia. Que mano é um dia, né? Uns minutinhos. Aí é que está o problema, né? Aí é que mora o perigo, como diz lá na internet. Aí é que mora o perigo. Ok. Aí então, meus irmãos e minhas irmãs, Abraão ali começou pedindo: Senhor, olha, não haja desta forma, mas eu quero aqui lhe fazer uma proposta. E observem o diálogo de Abraão. Abraão é inteligente, Abraão é ousado na fé. Ele vai ali, olha, contornando a situação, fazendo com que Deus compreenda que não são todos que estão em Sodoma e Gomorra que agem de uma forma desonesta. Ele chega e diz: Senhor, mas se o Senhor encontrar lá 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir? Aí Deus já começa a pensar e diz: Abraão, de fato, se eu encontrar 50 justos, eu não vou destruir. Aí ele, ok, mas se por um acaso, Abraão sabia que não iria encontrar coisa nenhuma 50 justos lá, né? Aí novamente, e se encontrar 40, a resposta de Deus é a mesma. Se encontrar 30, é a mesma. Se encontrar 20, é a mesma. Se encontrar 5, a resposta de Deus é a mesma. Moral da história: quem pede, como disse o Evangelho, vai receber. Mas não é um pedir como muita oração nossa reza, que é vazia, oca, árida, seca, sem unção, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem convicção. Às vezes falamos que paramos para rezar, para orar, é só pedir, é um me dá, eu quero, cura, cura, liberta, liberta. Ok, mas o que você está fazendo para merecer? Você só lembra do Senhor nesses momentos? E nos momentos difíceis da tua vida? Você está fazendo dele mercado, produto? Não é por aí que você é chamado a ser cristão, filho de Deus. Abraão então nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, a perseverança na oração. Quem persevera na oração, a graça alcança. Quem persevera na oração, na humildade, não querendo impor jamais a Deus aquilo que você quer, porque às vezes não é o que você merece, e na maioria daquilo que nós pedimos a Deus, não é o que nós merecemos. A gente acha que merece isso, que eu mereço aquilo, mas será? A sua carência afetiva é que está te dizendo isto. Ou a sua péssima autoestima, talvez seja baixa, e que está te afirmando que você merece tal coisa e que Deus deveria te dar. Então Abraão hoje nos ensina a rezarmos e a orarmos com o coração e com os pés presos no chão, a nossa realidade. Vida de oração. Se nós soubéssemos bem o poder, conhecêssemos o poder de Deus, a sua força e a sua vontade, não pediríamos a Ele nada, nada. Porque Deus não é como os nossos políticos que dizem: eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou transformar. Depois que sentam no poder, nem de você se lembra mais. E você fica aqui feito besta, se degladiando, brigando, famílias pegando fogo por causa de político A, por causa de político B, enquanto eles estão soltando para você aquilo que macaco come.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezar, orar, é entrar nesse mistério profundo, profundo de Deus, como Abraão. Deus mudou a sua decisão de destruir Sodoma e Gomorra por conta de uma oração de um humano. Por que Deus também não poderá, e sim poderá, mudar a tua vida, a tua história, pela força da tua oração? Mas não uma oração mecânica, não uma oração monótona, não uma oração vazia, mas uma oração preenchida, completa. Se eu fosse perguntar aqui, você ora todos os dias? Você reza todos os dias? Certamente vocês vão dizer sim, sim. Mas me diga, qual é a tua oração? Antes de dormir ou quando acordo, padre, eu rezo um Pai Nosso, eu rezo uma Ave Maria. A resposta já está na ponta da minha língua. Tome vergonha. Não chame isto de oração. Você não passa, com todo respeito e humildade digo isto, de um cristão católico, não deveria nem levar esse nome. Michuruca. Esquentador de banco de igreja. Um cristão católico pé rapado. Nem fede e nem cheira. É assim que você trata quem te trouxe a esta vida? É assim que você trata quem te colocou em cima desta terra? Quem proporcionou esta bola de fogo que está iluminando a terra, aquecendo a nós? A chuva, o calor, o frio, a natureza, é assim que você trata o autor de tudo isto? E que fez isto tudo por amor a você? Parabéns, se assim você trata ele, que dirás aquele ou aquela que você diz que é o próximo. Aí chega Jesus no evangelho de hoje, que também nos ensina a prática da oração. Nos ensina a sermos mais fiéis à vontade de seu Pai. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Ele estava, diz aqui o texto do evangelho, em um lugar fazendo o quê? Rezando, orando. Jesus precisava rezar, irmãos? Digam aí para mim. Jesus precisava rezar? Precisava? Não, Jesus é Deus. É Deus, não precisava. Mas Ele é a escola, Ele é a universidade, Ele é o professor, é o mestre que quer nos ensinar a conversar, a falar com Ele. Aí então, Jesus termina a sua oração, vai ao encontro dos seus discípulos, e os seus discípulos disseram: Senhor, nos ensina a rezar. Muitos dos filhos de vocês não sabem rezar. Chegam na catequese, é uma vergonha. Não sabem nem fazer o sinal da cruz, nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. O testemunho que não tem em casa. Papai e mamãe, cheios das atividades do dia a dia, não tem tempo para rezar, para a oração. Aí a criança também vai crescendo naquele contexto, naquela realidade onde não vê ali uma mãe que reza, um pai que reza, que também não tem tempo no domingo para ir à missa, porque na mentalidade de um mundo secular vai dizer o quê? Não, domingo é dia do descanso. Eu trabalho a semana inteira, domingo é dia de ficar em casa, vendo Netflix, olhando o celular, é isso, é aquilo, é dia de estar com a família. Onde você aprendeu isto? E depois você diz que é filho de Deus? Onde? Não é. Cadê a tua prática desta filiação? Então, em casa, nós devemos ensinar as crianças. Olha o testemunho de Jesus. Ele estava rezando. Os discípulos viram e disseram: Senhor, nos ensina a rezar. Mas certamente muitos dos vossos filhos, netos, veem você todo domingo levantando o copão de cerveja. Vê todo domingo você falando palavrões. Vê todo domingo você em casa dançando músicas que acabam com o respeito familiar, que de uma certa forma acaba também denegrindo a imagem da mulher.
Tudo isso é oração também, viu, meus irmãos e minhas irmãs, dentro desse contexto. Aí então, Jesus dá o exemplo e o testemunho. Olha que beleza. Ele chega e diz: ok, eu vou ensinar vocês, porque vocês viram e também viram João ensinando aos seus discípulos. Aí naquele momento, Jesus vai na oração do Pai Nosso. Para muitos de vocês cristãos católicos e protestantes por aí também, chega e diz assim: Jesus criou a oração do Pai Nosso. Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Se você não sabe a 100% uma coisa dessa, cala a boca, não fala, porque se você fala perto de alguém que entende um pouquinho mais, né, dessas questões, você vai passar vergonha. Jesus não criou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso já existia. Ela vem do judaísmo. Não vamos nos esquecer que Jesus era judeu. Jesus não era cristão porque não existia o cristianismo. Jesus não era católico porque não existia a igreja católica. Embora também muitos de vocês fazem uma salada. Se alguém pergunta a vocês aí fora: qual é a tua religião? Qual é a resposta de muitos de vocês? Católico. Eu pergunto: tu estudou onde? Isso não é nenhuma questão de igreja. É uma questão de estudo mesmo, social, de escola. Onde está oficializada dizendo que a igreja católica é uma religião? Não existe. Não existe. A nossa religião é a cristã. Religião. Agora, se tu não sabe, aí vai procurar saber. O tempo não permite. A nossa religião é a religião cristã. A nossa igreja é a igreja católica. A religião é como se fosse um grande hotel cheio de quartos, né? Porque o hotel tem quartos. E lá tem vários quartos, cada porta tem a sua plaquinha, o seu número, pronto. Todas as igrejas que pregam Cristo fazem parte do cristianismo. A nossa, por ter sido a primeira, a mais velha, então às vezes é confundida como uma religião. E às vezes como até o próprio cristianismo. Mas não, são duas coisas separadas, né? Embora estão ali interligadas. Jesus era judeu. Jesus pega esta oração e ele vai reformular esta oração, a oração do Pai Nosso, e a oferece aos seus discípulos, para que eles então pudessem entrar em sintonia e em contato com o Pai. Mas Jesus ainda acrescenta algo mais a esta oração, a esta conversa com os seus discípulos. Jesus chega a dizer a eles: olha, vocês devem perseverar na oração, devem pedir ao Pai, porque quem pedir vai receber, quem bater, a porta vai ser aberta, quem procurar vai encontrar. Mas o problema aqui não está na fala de Jesus, está na nossa audição, está na nossa compreensão deturpada deste texto. Aí, Jesus está mandando a gente pedir, tem que pedir mesmo para Deus. De fato. Mas Jesus aqui não está dizendo para a gente torrar a paciência de Deus, encher o saco de Deus, como a gente diz no popular, né? Pedindo, todo dia, toda hora a mesma coisa. Aí eu te pergunto: onde está a tua graça de acreditar verdadeiramente na providência de Deus? Onde ela se encontra? Porque eu, em minhas orações, eu só peço a Deus uma vez o que quero e calo a minha boca e espero. Mas vocês têm um vício, quando eu estou falando vocês, a carapuça vai se vindo aí para quem? Quem não é, não precisa se doer. Mas muitos de vocês são terríveis. É todo dia pedindo a mesma coisa, todo dia mendigando ali aquela coisa que, como disse no início, às vezes vocês nem merecem isto, né? Nem merece estar lá pedindo. Isto significa que você tem grandes dúvidas acerca da providência de Deus. Nós devemos entregar a Ele os nossos pedidos e ponto final. Nós devemos procurá-lo porque nós vamos encontrá-lo e ponto final. Disse aqui na festa de São Pedro, não foi isso?
29 de junho, e reforço agora. Olha, quer ver uma coisa terrível? Tipo, a igreja nos ensina que nós devemos rezar pelos mortos, não é? Falando dessa questão do tá pedindo. A gente reza pelos mortos. Quando ele morreu, na missa de 7º dia, e depois na missa de 1 ano. Ponto final. Mas o que é que vocês mais fazem? Fulano completou 5 anos de morto. Missa em ação de graças por 5 anos que Teresa morreu. Missa de não sei o quê, porque fulano morreu há 30 anos, há 40 anos, há 1000 anos, há 100 anos. Dizendo isso, vocês vão dizer, Ave Maria, então quer dizer que a gente não tem que rezar mais, não, é? É porque você esqueceu a primeira parte que eu falei. Você não já rezou quando a pessoa morreu? Não entregou nas mãos de Deus? Não entregou? No 7º dia você não veio aqui com sua família, se é que veio, que muitas vezes vocês botam o nome, nem aqui vem, não é? Não rezou? 1 ano você não rezou? Acabou, sossega, deixa a alma das pessoas descansarem em paz. Quem está lá não quer nem saber de quem está aqui. Mas não, a gente duvida da misericórdia de Deus. É porque eu sonhei, fulano pedindo uma missa. Um católico dizer isto? Eu tenho que celebrar uma missa. Abraão foi tido como pai da fé, e você vai ser tido como o quê? Duvidando da misericórdia e do poder de Deus. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai encerrando o evangelho de hoje dizendo, olha, vocês que são más pessoas, né? Sabeis dar aos vossos filhos coisas boas. Imaginem o vosso Pai do céu, que é tão bom, tão grandioso, Ele vos dará o que é essencial. O que é o essencial para nós? O Espírito Santo de Deus. Mais nada, mais nada. Se eu tenho esse Espírito dentro de mim, eu o cultivo, zelo dentro de mim, automaticamente Deus vai abrindo portas, caminhos para a minha vida, porque eu não preciso estar feito um mendigo numa porta pedindo todo dia, toda hora. Eu já pedi. Resta agora confiar e esperar. Se eu merecer, a graça vem. Se não, é porque não era para vir. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia nos convida a sermos perseverantes na oração. Perseverantes na oração, para que a graça de Deus aconteça. Ô padre, mas eu devo fazer tudo isso? São Paulo encerra a liturgia de hoje com a segunda leitura, dizendo claramente para nós, tudo foi feito por amor. O Senhor morreu para isto. Não é folclore, não é romantismo, é realidade. Não é filosofia, é encarnação. Busquemos este Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, todos os dias que você recebeu no dia do seu batismo. Procure todos os dias orar com o coração. Procure meditar a palavra de Deus. A vida no dia tem 24 horas. O que é que você faz durante essas 24 horas? Correndo para lá e para cá, feito louco, feito louca? Não tem tempo para rezar, para orar? Nem à mesa você senta mais para comer com os seus? E às vezes quando senta nem reza para agradecer o pão que está lá sobre a mesa? E depois você quer exigir de Deus saúde, paz, carro, mulher boa para casar, homem bom para casar, como que se existisse, né? Para com isto, caia na realidade, faça por onde. Não é que Deus é esse toma lá da cá, mas a relação bíblica que Ele nos apresenta na liturgia de hoje, Ele quer de nós também uma contraproposta, e que esta contraproposta não seja para mim, para o meu eu, que é um grande problema nosso hoje, né? Todo mundo se vitimiza logo. Eu. Olha Abraão pediu alguma coisa aqui para ele? Não. Olha os discípulos no Evangelho, falou que Senhor nos ensina a rezar. Nenhum se atreveu a dizer, vem cá pai, me ensina aqui a parte, só a mim a rezar. Não. Então as nossas orações, ela deve ser partilhada, como nós estamos fazendo aqui agora, partilhando a oração, a palavra e a Eucaristia.
mas ela deve ser compartilhada lá fora. A partir do momento que o padre disser, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe, termina a minha missão de padre sobre este presbitério e começa a missão de vocês como batizados e batizadas. Levar o que foi celebrado. Se não, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que disse também da outra vez que estive aqui, eu acho. Tenho boa memória. De nada adianta vir à missa. Você perdeu tempo. Vir aqui, estar aqui, ouvir, levantar, sentar, bater palma, rezar, se emocionar, chorar ou achar ruim ou não. Vai para casa, nada muda, nada se transforma. Não é assim, meus irmãos e minhas irmãs. A gente tem que praticar aquilo que a gente celebra. Caso contrário, de nada adianta. Também de nada adianta ficar só na oração. É preciso ter ação. Quinta-feira, a igreja celebrou, se não me engano, foi sexta, não lembro agora, Santa Maria Madalena. Não foi? Sexta-feira, né? Santa Maria Madalena. Que história e que testemunho de vida bonito para vocês, mulheres, para combater o machismo, o preconceito contra as mulheres, combater também o feminismo, né? Muito radical, não presta. Tudo que é radical não presta, né? Então, Maria Madalena foi esta mulher, meus irmãos e minhas irmãs, vitimada pela cultura patriarcal e pela cultura machista, que chegou e disse, olha, essa mulher foi pega em adultério. Quem? Uma roda de homens a jogou aos pés de Jesus. E segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Primeiro que Maria Madalena nunca foi prostituta. Na Bíblia não tem isto. Quem disse isto? Homens. Cultura machista e patriarcal. Aí Jesus sabiamente olha para a cara deles, como também olha para o nosso coração, que às vezes está cheio de maldade, podridão, mas a gente está na igreja igual santos e santas, tacando a Bíblia e a lei de Deus para os outros, mas não olho para a minha língua felina, tapete de Satanás. Não olho. Eu estou mentindo? Estou mentindo? Às vezes a gente não está aqui rezando, mas a mente, o zóio já passou aqui, meio mundo de gente, já teceu 1000 comentários aqui na cabeça. Nós somos terríveis. Então de nada adianta isso, se não colocarmos a nossa fé em ação lá. Jesus na hora colocou sua fé em ação. Pegou Maria Madalena e disse, olha, se ninguém aqui tem pecado, atire a primeira pedra. Aqui tem alguém santo? Tem? Alguém aí é santo? Santa? Ninguém! Então parem com isto, não é? Vamos colocar a nossa fé em prática por meio da oração e da ação. Porque ficar também só na ação, irmãos, não vale nada. Nós temos pessoas dentro da igreja que são ótimas para o trabalho, ó. Eita, a chama está ali. Não sei o que, está aqui. Ótimas. Agora chama ela e diz assim, toma, conduza aqui um momento de oração pelo irmão. Nossa, mãe do céu, é uma vergonha, malmente sabe rezar Ave Maria, principalmente naquela parte que diz, bendito é o fruto do teu ventre. A gente escuta, diz o quê? Bendito é o fruto. Eu digo, quem é teu fruto? É teu vizinho? É um homem que mora ali na esquina? Não conheço, na oração não tem teu fruto. Quem é teu fruto? A partir de hoje vocês vão ouvir, viu? Porque quando a gente fala assim, né? Aguça, escutem e corrijam as pessoas na humildade, viu? Não é no autoritarismo, não, na humildade. Ei, não ali na hora, depois você chama e diz, ó, não é teu fruto, não, que teu fruto não existe. É bendito é o fruto. Que fruto é esse? Jesus que já estava na barriga de Maria. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.